Quando eu tinha 19 anos, levava uma vida bastante normal. Eu havia acabado o ensino médio no ano anterior ao ocorrido, seja em filmes ou em jogos. Nunca parecia ter medo de nada e adorava isso. Um amigo meu sempre falava sobre esse pesadelo na vida real, induzido pelo REM, chamado paralisia do sono. Minha amiga Megan sofria de sonhos lúcidos extremos. Ela explicou para mim várias vezes que isso poderia ser uma experiência celestial, mas que também poderia se transformar facilmente em um pesadelo arrepiante. Sendo a pessoa de sono leve que sou, não vi a chance disso acontecer. Então deixei isso passar por cima da minha cabeça. Uma noite, Megan me mandou uma mensagem pedindo para eu ir até a casa dela, pois havia acabado de sofrer outra chamada experiência maligna. Quando cheguei, a encontrei dormindo novamente, aparentemente em paz. Sentei-me em sua banqueta, que ela usava para penteadeira, bem perto da janela, e comecei a jogar no meu celular. Passaram cerca de 30 minutos e eu achei que ela estava dormindo tranquilamente. Então achei que seria ok ir embora, contando que avisasse que havia passado conforme solicitado. Mas de repente, um tipo diferente de grito, quase abafado, não sei como descrever melhor. Seus olhos se arregalaram e corri até o lado dela. Perguntei se ela estava tendo um pesadelo ruim. Ela começou a tremer e eu a segurei para tentar acalmá-la, mas os tremores aumentaram. Perguntei o que estava acontecendo, mas sem respostas. Pensei que fosse mais um episódio da tal paralisia do sono dela. Então me certifiquei que ela estivesse bem e fui embora para minha casa, já que era 2 horas da manhã. Assim que cheguei em casa, recebi uma mensagem de pânico, dizendo que as alucinações não paravam. Pedi para ela esclarecer o que queria dizer, mas sem respostas. Após cerca de 30 minutos, decidi voltar para a casa dela. Ao chegar, percebi a iluminação de vermelho e azul cobrindo a varanda dela e as placas de rua ao redor. Corri até a casa dela, tentando desesperadamente descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei perto da casa, notei que Megan estava conversando com um dos policiais no local. Quando fui falar com ela, Megan e o policial me levaram para uma área mais isolada, onde descobri algo que ainda me dá calafrios até hoje. Megan não estava dormindo, ela estava fingindo, evidentemente bem atrás de mim. Estava um homem bem magro, alto, um morador de rua se escondendo em seu armário. Ele também estava com uma faca de cozinha grande. A teoria até hoje é que Megan pensou que estava tendo um episódio, quando na realidade era um homem real se aproximando silenciosamente dela e do quarto. Supostamente, quando entrei na casa dela e depois saí, o homem foi detido porque estava sendo rastreado pela polícia. Até hoje não sei o que pensar sobre aquela noite, exceto que poderia ter salvo facilmente a vida dela apenas ficando com ela. Espero nunca experimentar algo assim, que definitivamente ativaria meu fator de medo. A história aconteceu comigo há 4 anos, quando eu estava na casa dos 20 anos. Essa experiência inteira provavelmente vai me assombrar para o resto da vida e ainda estava vividamente impressa na minha mente. O dia era 15 de junho e eu estava sozinho em casa porque meus pais estavam de férias de 2 semanas. Algum tempo depois do pôr do sol, provavelmente por volta das 8 horas da noite, eu estava suando muito com um calor insuportável. Agora devo mencionar que eu estava me sentindo extremamente exausto naquele mesmo dia. Eu tinha feito 3 exames de manhã e jogando uma partida de futebol à tarde. Acordei por volta das 3 da manhã, com os sons abafados de trovões e uma rajada de ar fresco e frio atingindo meu rosto. Um vento forte soprava e todas as persianas deixadas abertas estavam batendo barulhentamente. Ainda sonolento, liguei o abajur, mas a luz não acendeu. Verifiquei a tomada usando a lanterna do meu celular. Nuvens escuras no horizonte indicaram uma tempestade típica de verão durante a noite. Nesse momento, todos os postes de luz na rua estavam apagados. Instantaneamente, soube que houve um apagão. Com a lanterna do celular em mãos, andei pelo corredor para fechar as janelas, antes que a chuva começasse a cair.
Cheguei à última janela e notei que a rede mosquiteira estava levantada. Isso me pareceu estranho. Ficando um pouco paranoico, virei para trás para iluminar a sala de estar com a lanterna do celular e verifiquei o ambiente. Os móveis estavam nos lugares, gavetas e porta de armários abertos. Nenhum objeto decorativo faltando ou fora de lugar. Tudo parecia normal. Brevemente coloquei a cabeça para fora da janela para ver o que estava acontecendo. Suando no vento uivante, talvez o transformador estivesse com defeito, ou os ventos fortes o estivessem empurrando os fios e acabou dando curto. Convenci a mim mesmo de que era inútil perder o sono com isso. Me sentindo aliviado, fechei as persianas e comecei a voltar para o meu quarto, ansioso para ter uma noite de sono decente. Bem, eu não fazia ideia de que aquela noite seria tudo menos agradável. Por acaso virei a cabeça casualmente para a escada que levava ao sótão. Uma explosão de luz varreu o quarto, provavelmente um relâmpago difuso. Tomei um susto com um gato andando. Subconscientemente assustado para fora do sótão, eu parei no caminho. Mesmo a luz da lanterna do celular fosse forte, o relâmpago tinha que estar bastante próximo. Comecei a pensar se não era um relâmpago, se era uma lanterna. Essa dúvida se instalou na minha mente e comecei a me perturbar. Rapidamente juntei as peças e agora a estranha ocorrência da rede mosquiteira fez muito mais sentido. Uma realização aterrorizante me atingiu. O intruso poderia ter invadido minha casa. Entrei em pânico, carregando algo. Pensamentos giravam na minha mente. O som distinto de uma maçaneta sendo girada me fez instantaneamente sair do meu estado catatônico. Virei minha cabeça para encarar a entrada da sala de estar, e através da moldura de vidro, vi uma figura sombria, a poucos centímetros da porta da frente. Era uma pessoa parada ali. Provavelmente palavras não são suficientes para descrever o quanto me senti impotente e desprotegido. Fiz o melhor para manter a calma, tentando fazer o menor barulho possível. Fui tateando na direção das escadas que levavam ao porão, que estava diretamente conectado à garagem. Eu pensei que poderia escapar em segurança por lá. Enquanto fazia minha descida, ainda usando o celular como fonte de luz, disquei para a polícia, tentando me acalmar e me assegurar de que a polícia estaria lá em menos de 10 minutos. A atendente me informou que eu deveria me trancar em um quarto seguro e esperar pelos policiais chegarem. Eu estava prestes a responder que eu poderia facilmente escapar pela porta da garagem, quando de repente perdi a ligação. Imediatamente verifiquei o telefone e percebi que lá embaixo não tinha sinal. Como se isso não fosse suficiente, notei também que a bateria estava quase descarregada. Tentei encontrar uma lanterna de emergência, mas agora eu estava tão perto de escapar da casa que não queria perder tempo mexendo nas gavetas. Além disso, eu estava ciente de que os intrusos lá em cima poderiam me ouvir. Saí do porão o mais rápido que pude. No entanto, enquanto fazia meu caminho em direção à porta da garagem, senti um pressentimento dizendo que estava sendo observado. Apontei meu celular para iluminar os bancos de trás do meu carro. Lá estava ele, o rosto de um homem na janela do carro. Quando percebi a porta do carro se abrindo, eu perdi o controle sem saber o que fazer, enquanto de alguma forma consegui destrancar a porta da garagem e fugir para fora. Subindo a rampa da entrada, nesse momento uma chuva intensa começou a cair. Corri para a casa mais próxima, gritando por socorro para ver se os vizinhos saíssem. Eles saíram em choque e eu expliquei toda a situação. Enquanto isso, 2 carros de polícia desciam a rua, então corri em direção a eles, informando que havia 3 estranhos na minha casa. 4 agentes entraram na minha casa, armados, enquanto o outro anotava minha descrição dos eventos. Os 3 homens haviam desaparecido, mas até hoje não acredito que tenham sido pegos. Algumas antiguidades de valor foram roubadas, no entanto, não foi grande coisa. Fiquei virando e revirando na cama, remoendo incessantemente. A experiência horrível. Quando a manhã chegou, avistei um pequeno pedaço de papel saindo da beira da cama. Peguei e fiquei congelado. As seguintes palavras estavam escritas: eu estava ali, observando enquanto você dormia. Sorte que você não era a nossa prioridade.